Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandro e vou apresentar o PGR que você acabou de receber aí em sua empresa, Programa de Gerenciamento de Riscos. Primeiramente, muito obrigado por ter escolhido a EDL, Segurança do Trabalho, para elaborar esse importante programa, importante documento que vai ser utilizado na gestão de saúde e segurança do trabalhador na sua empresa. E o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é como se fosse um primeiro degrau, um primeiro pilar, né, do sistema de gestão. Vou apresentar mais daqui a pouco. E ele é composto, primeiramente, pelo escopo do PGR, que é essa primeira parte do programa que vai ser apresentado agora, e também o inventário de riscos, que é um anexo com os principais riscos levantados e identificados na análise de identificação e a classificação desses riscos. E, posteriormente, um outro anexo que é o plano de ação, onde vai trazer algumas medidas, algumas ações a serem implementadas, adotadas ou até mantidas na empresa para ajudar no controle e na gestão desses riscos ocupacionais, certo? Então, na primeira página, você vai ter essa capa, uma capa padrão, informações aqui do responsável técnico pela elaboração do documento. Também tem algumas informações aqui no rodapé sobre os contatos da nossa empresa. Na segunda página, temos um índice de revisões que vai ser preenchido a partir da primeira revisão, caso seja a EDL que faça essas revisões. Na terceira página, temos um sumário contendo os itens, né, e as páginas referidas aos itens aqui do PGR. Na terceira página temos a identificação da empresa, a empresa que é objeto desse PGR. Então tem informações importantes referentes à empresa, como razão social, KNAI da atividade principal e KNAI das atividades secundárias, o grau de risco conforme a NR4, responsável legal pela empresa e responsável pela elaboração do documento. Também temos dados da contratante, caso a sua empresa preste serviço para uma outra empresa, então a gente coloca também algumas informações básicas do seu contratante aqui. E na página seguinte temos o objeto do PGR, né? Como eu falei, esse PGR ele é o primeiro degrau de uma escadinha, né, de programas e de ferramentas que são utilizadas pela NR1 para fazer a gestão dos riscos ocupacionais, que é o GRO. Então eu explico aqui nesses 3 parágrafos bem sucintamente do que se trata o PGR. Depois, explico também bem resumidamente a gestão de SST através do GRO, que é implementado lá na NR1, tem toda a sua diretriz lá na nova NR1. E mostro quais são os itens básicos que compõem esse grande guarda-chuva que é o GRO, né, utilizado na NR1 para a gestão dos riscos ocupacionais. Primeiro degrau é o PGR, que é esse próprio documento que você acaba de receber. Então eu explico aqui basicamente qual a finalidade do PGR. Depois, item 3.2, o acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, que é normalmente feito pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, que as diretrizes dele está na NR7. Então, posteriormente, a sua empresa vai ter que elaborar esse programa. A gente também faz a elaboração através de uma clínica parceira nossa. E então esse programa também é de extrema importância para a gestão de saúde ocupacional dos trabalhadores. Posteriormente, no item 3.3, temos a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, que é feita normalmente por um procedimento de análise de acidentes e doenças do trabalho. Também é um documento à parte que sua empresa tiver, a gente faz a menção desse procedimento aqui no documento. E caso você seja prestador de serviço, você pode utilizar normalmente a sua contratante, vai ter um porte maior e já vai ter um procedimento para análise e investigação de acidentes. Você pode utilizar também esse procedimento deles e com isso até reduzir custos operacionais da sua empresa. Basta citar o procedimento aqui no seu PGR. E o último item é o plano de atendimento a emergências, né, que também vai ser, como o procedimento de análise de acidentes, vai ser um plano, né, um documento à parte que vai descrever quais são as etapas, o passo a passo que vai ser tomado caso aconteça alguma possível emergência, né, com as
prováveis emergências que podem acontecer na sua operação ali citadas. Esse plano de emergência, de atendimento a emergências, a gente também elabora, caso a sua empresa não tenha, e caso você seja prestador de serviço, também pode utilizar o plano de atendimento a emergências da sua contratante, né? Assim como o procedimento de análise e investigação de acidente, as empresas maiores provavelmente já têm, né? E elas podem fornecer esse plano de atendimento para que as terceiras mencionem ele no seu PGR. Então a gente menciona aqui nesse item. E no item 4, na página seguinte, a gente vai para a metodologia utilizada para a classificação dos riscos, né? Lembrando que a gente utiliza a matriz de riscos, matriz 5x5. Essa metodologia é uma adaptação, né, da metodologia desenvolvida pela AIA em 2015, que é a Associação de Higienistas Ocupacionais dos Estados Unidos, e também recomendada pela Fundacentro aqui no Brasil, né? Essa metodologia a gente fez uma adaptação para torná-la mais simples, mais de fácil entendimento e mais objetiva para empresas que, sobretudo, não possuem SESMIT ou não possuem uma consultoria em segurança do trabalho para auxiliá-los nisso. Então, sendo um profissional de DP, de contabilidade, de RH ou até de administração que receba esse documento, com a nossa metodologia, né, de forma mais simples, ele vai conseguir ter esse entendimento de como a gente classificou os riscos no seu PGR utilizando a metodologia da AIA e que é recomendada pela Fundacentro aqui no Brasil, tá certo? A gente utiliza algumas tabelas que são matrizes, né? A primeira tabela é para a gradação da probabilidade de exposição. A gente utiliza duas tabelas. A primeira tabela, que é a tabela 1, vai ser para agentes de risco, para classificar riscos, né, que tenham sido medidos quantitativamente, avaliados quantitativamente. Por exemplo, se tem a exposição de calor, né, que é um agente de risco físico, e foi feita alguma medição desse nível de calor na sua empresa, você tem um relatório, tem um documento que comprova essa medição, a gente vai utilizar essa sua medição para classificar esse risco, utilizando aqui a gradação de probabilidade de exposição dele através dos parâmetros da tabela 1. Caso o agente de risco vá ser avaliado apenas de forma qualitativa, né, se há a presença dele no ambiente de trabalho ou não, a gente utiliza os parâmetros aqui da tabela 2 para a gradação de probabilidade de exposição. Na tabela 3, a gente tem o nível de severidade, que é o quanto o possível dano à exposição àquele agente de risco pode gerar para a saúde ou integridade física do trabalhador. A gente também tem 5 parâmetros aqui que são descritos na tabela 3 da gradação de severidade, tanto para agentes qualitativos quanto para agentes quantitativos. Temos aqui 2 observações com referência à magnitude, né, da consequência, avaliada de forma individual e coletiva, e o grau de incerteza no inventário de riscos, que refere-se à confiança do processo de análise de risco, se a avaliação tem um grau de certeza alto, médio ou baixo. Isso também está descrito na nova NR1, que deve ser contemplado na etapa de avaliação de riscos no PGR. E por último, a gente tem a tabela 4, que é a tabela de gradação do risco. Ela é o resultado, né, do cruzamento da matriz de probabilidade de exposição e a matriz de severidade, onde vai ser feito um cálculo, e aí a gente chega num resultado que vai graduar esse risco em risco mínimo, baixo, moderado, elevado ou alto risco. Lembrando que, caso tenha algum agente de risco que na classificação do risco seja graduado como alto risco, a gente não pode manter esse agente de risco no PGR sem antes fazer uma tratativa desse agente de forma imediata, né? A gente não pode manter esse agente de risco alto no seu documento. A gente tem que sugerir e implementar uma medida de controle imediata e depois fazer uma nova gradação para que esse agente de risco tenha baixado a condições de elevado, pelo menos, moderado, baixo ou mínimo risco. É a situação ideal. No item 4.2, descrevemos o inventário de risco, que vai estar em anexo, né, é o primeiro anexo importante do PGR. No 4.3, descrevemos o plano de ação, né? Esses anexos vão ter uma numeração que devem coincidir, porque cada PGR tem que ter um plano de ação e um inventário de risco próprio específico
daquele PGR. E no item 5, que é o último item aqui do escopo do PGR, a gente tem a declaração, o penúltimo, aliás, a gente tem a declaração de recebimento e compromisso, que é onde o responsável legal da empresa vai assinar o documento. Também vai ser necessário informar o CPF dele, mostrando que ele está ciente e que recebeu o documento, o seu PGR, está ciente de todas as informações contidas nesse documento. E por último, a gente tem o último item, que é o encerramento, onde a gente faz o fechamento aqui do programa e é datado e assinado pelo responsável técnico que elaborou o documento. Também é necessário a informação do CPF dele aqui. Se for eu, vai ter a minha informação. Se for algum dos responsáveis técnicos que trabalham comigo, vai ter a informação deles. E a gente segue para os anexos. O primeiro anexo é uma lista de siglas aqui, que vocês vão ver que tem algumas siglas ou algumas letras lá no plano de ação, no inventário de riscos, propriamente disso. O plano de ação tem poucas siglas, mas o inventário de risco ele tem algumas siglas, e aí a gente tem essa lista de siglas aqui para quem não é da área conseguir interpretar as informações lá. Então, esse é o primeiro anexo. O segundo anexo é o inventário de riscos. Aqui ele está como imagem, porque esse inventário nosso ele é feito em uma planilha de Excel. Então eu vou aumentar um pouco aqui a imagem. Esse inventário de risco aqui, claro, aqui está numa suposição, hipotética a situação, que só tem nessa empresa, por exemplo, a função de operador de máquina, mas no seu caso vai ter todas as funções que a sua empresa tenha com a determinada classificação dos agentes de risco. No cabeçalho, tanto para o inventário de risco quanto o plano de ação, que vai ser o próximo anexo, vai ter informação da empresa, a informação da obra, né, o número do documento, que devem coincidir, tanto o número do inventário de risco deve coincidir com o número do plano de ação, para mostrar que se referem ao mesmo PGR, e a data. As informações do inventário de risco primeira coluna, vai estar em colunas e linhas. Primeira coluna se refere ao número do GEHE ou GSE, que o que é isso? É um grupo de exposição a agente de riscos similar ou homogêneo, né? Que basicamente são funções ou atividades diferentes, mas que estão expostas a um agente de risco de forma similar, né, ou próxima da similaridade ali. Por exemplo, tem 2 ou 3 funções que são diferentes, mas trabalham dentro do mesmo ambiente e estão expostas aos agentes de risco de forma similar. Então, eles vão ser agrupados no mesmo GHE ou GSE, como queira chamar. Depois, temos a informação aqui nas colunas seguintes, da esquerda para a direita, que são as funções expostas. Depois, o número de trabalhadores exposto, descrevendo quantos trabalhadores são do sexo masculino e quantos são do sexo feminino. Depois temos a caracterização do processo em ambiente de trabalho, onde vai descrever um pouco do processo dentro do fluxograma de atividades da empresa e onde é executado essa atividade, né? Depois tem a descrição sumária da atividade desses trabalhadores. Depois a lista de perigos e posteriormente a lista de riscos, né, a relação de riscos. Por exemplo, aqui a gente tem classificado 2 riscos, né, oriundos de uma mesma fonte de perigo, que são o manuseio de máquinas de grande porte, que é o ruído e a possibilidade de prensamento de dedos ou mãos, né. A fonte geradora desse risco, né, e evidentemente nesse caso aqui são as máquinas. A classificação desse risco, se faz parte da classe de riscos físico, químico, biológico, ergonômico ou de acidentes. Aqui está escrito por letra e tem a cor respectiva da classe, mas aí na tabela de siglas vocês podem encontrar qual é a classe desse risco. A fonte geradora do risco, depois tem o tipo de exposição, se é permanente, se é eventual ou se é intermitente, os possíveis danos gerados de acordo com a exposição do agente de riscos, né, na saúde ou integridade física do trabalhador. A próxima coluna são as medidas de prevenção atualmente adotadas ou implementadas pela empresa para controlar esse agente de risco. E nas próximas colunas a gente tem aqui 3 colunas que faz parte do perfil de exposição para avaliação quantitativa, ou seja, aqueles agentes de risco que foram avaliados de forma quantitativa vão constar as informações aqui da intensidade da concentração que foi encontrada na avaliação, o limite de exposição legal para aquele agente, né, de acordo com as normas nacionais vigentes, a técnica de medição utilizada,
E nas tabelas seguintes a gente tem a classificação efetiva do risco, com base na probabilidade de exposição, que foi mostrada naquela matriz da nossa metodologia, o nível de severidade, que também está descrito na matriz de severidade, na tabela, que já foi mostrado anteriormente, e o cálculo da gradação do risco e a consequente graduação desse risco, se é risco baixo, mínimo, moderado, alto ou elevado. O tipo de avaliação, se foi avaliação quantitativa ou avaliação qualitativa, e o grau de certeza desse processo de avaliação, se foi certa, incerta ou altamente incerto. Né? Certo para um grau de certeza máximo, incerto para um grau de certeza mediano e altamente incerto para um grau de certeza muito baixo. E posteriormente temos o plano de ação, que é o último anexo do PGR. No plano de ação, todos os agentes de riscos, basicamente isso, que forem classificados de moderado ou mais que moderado, por exemplo, moderado, alto ou elevado, eles vão ter que ter algum tipo de tratativa, seja para ser mantida, né, ou para ser adotada e implementada. Então aqui, esse plano de ação é uma metodologia muito conhecida pelo pessoal de administração, que é a metodologia 5W2H, que a gente utiliza para projetos, né, para planos de ação. Então, vai descrever aqui o que qual é a medida que vai ser adotada, o tipo de medida, né, se é uma medida a ser introduzida, se é a ser mantida, por que, a explicação aqui breve do porquê adotar essa medida, onde ela será implementada, como será feito isso, o responsável pela sua implementação, o prazo máximo para ser executado, um custo, caso tenha sido levantado o custo, e aqui no cronograma qual é o último mês para a execução dessa medida. E, por último, aqui temos uma coluna para escrever, né, a empresa que vai preencher isso, se a medida já foi implementada, realizada ou não, e os resultados também tem um campo para descrever os resultados que já foram apurados após a implementação ou adoção dessa medida. E aí, numa nova atualização do programa, a gente atualiza isso na revisão do PGR. Então, basicamente, o documento que você está recebendo é esse, tá? Aqui é um documento aqui hipotético, só para efeitos mesmo explicativos, mas se você tiver alguma dúvida com relação à metodologia ou a qualquer informação que está presente aqui no seu PGR, pode entrar em contato com a gente, que a gente tira essas dúvidas de forma virtual ou até numa reunião presencial. E se tiver uma nova demanda, como por exemplo, de quiser elaborar o PCMSO, o procedimento de análise e investigação de acidentes, ou o plano de atendimento a emergências, ou qualquer outro tipo de programa ou demanda de saúde e segurança do trabalho, a EDL Segurança do Trabalho está à sua disposição, e quaisquer dúvidas também estamos à disposição, certo? É isso aí, abração e sucesso na gestão de saúde e segurança dos seus trabalhadores.